Então, hoje, dando início ao estudo dos pilares, tá? Nós vamos ver aqui o que é esse elemento pilar, né? Qual a sua função dentro de uma estrutura, quais são os elementos geométricos elementares, né? As características geométricas elementares que a gente vai ter que saber a respeito desses elementos. E vamos iniciar hoje também, né, a nossa última etapa, né, de conteúdos oficialmente, nossa MP3, vendo os pilares, né? Então vamos passar esse último mês conversando sobre esses elementos, tá? Então, assim, os pilares, eles são elementos estruturais lineares, né, que possuem eixo reto, tá? E usualmente estão dispostos na vertical. Nesses elementos que estão dispostos aqui verticalmente, lineares de eixo reto, não tão retos assim quanto esse desenho aqui que eu estou fazendo. A carga, né, dele é um esforço normal de compressão, né? A carga atuante sobre esse elemento é um esforço normal de compressão. Esse esforço ele é preponderante. E a principal função do pilar é receber as cargas e transmitir essas cargas até as fundações, né? A gente já viu várias vezes o caminho monolítico do carregamento, né? O caminho das cargas, ele vai de laje para a viga, da viga para o pilar, e do pilar é que a gente passa para a fundação. Então, esse é o caminhamento da carga em uma estrutura reticulada de concreto armado. Então, a função do pilar é receber as cargas que vêm das vigas, né? Tanto que a gente já falou bastante que laje se apoia em viga e viga se apoia em pilar. Então, a viga absorve a carga e passa essa carga para os pilares. E aí o pilar vai absorver essa carga que vem lá das vigas e vai passar, então, as cargas adiante aí através das fundações, e as fundações que vão ter a função de transmitir os esforços finais aí até o solo, tá? Então, junto com as vigas, os pilares eles vão formar os pórticos, né? Que na maioria dos edifícios que nós vamos ver, principalmente os nossos edifícios de aplicação, né? Prédios com até 4 pavimentos, são os responsáveis por resistir às ações verticais, né, e horizontais, e também garantem a estabilidade global da estrutura. Então, o pórtico ele é um elemento formado por pelo menos 2 pilares e uma viga, através aí de ligações que podem ser rígidas ou não. E aí, esse elemento aqui é o que a gente chama de pórtico. Tá? Aí, aqui a gente pode ter outra viga, né, e outro pilar, ou podemos ter já o final, né, da estrutura. Então, essas ligações aqui, entre a viga e o pórtico, a gente chama de nó, né, uma ligação chamada de nó, e ele pode ser rígido ou articulado. Quando for segunda-feira, próxima aula, se eu não tiver gravado esses vídeos no final de semana, eu vou mostrar pra vocês que eu tô com kit mola aqui em casa, tá? Fui buscar lá na Uni. E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença desses tipos aí de ligações e como essas ligações, elas interferem aí na estabilidade global da estrutura, tá? A gente vai ver a importância dos pilares visualmente através do kit mola na estabilidade global da estrutura. Eu pretendo fazer esse vídeo auxiliar separado, mas caso não consiga, no final de semana, eu mostro para vocês aqui, a gente faz na hora, tá? A importância do pilar na estabilidade global da estrutura. Então, assim, as cargas nos pilares, né? Nas estruturas usuais, aí, compostas por laje, viga e pilar, que são as nossas estruturas reticuladas de concreto armado, né? O caminho das cargas começa na laje, daí vai para a viga e em seguida para os pilares que vai conduzi-los aí até a fundação. Então, os pilares, eles são responsáveis por receber as cargas dos andares superiores
acumulam as reações da viga em cada pavimento e aí conduzem esses esforços até as fundações. Então, quando a gente tem uma estrutura aqui simplificada com mais de um pavimento, aqui está a cobertura, né? A laje de forro, aqui está o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui é um térriozinho aí de pé direito duplo para ficar mais bonito, né? Esse aqui é o nosso predinho. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o pavimento térreo, a gente tem a laje do primeiro pavimento, a laje do segundo e a laje do terceiro pavimento. Então, os pilares de preferência, a gente vai procurar, né, fazer o lançamento estrutural para que eles sejam estruturas aí contínuas entre todos os pavimentos, né? Mas as cargas que esses pilares vão receber vai depender de qual pavimento o pilar vai estar. Olha, isso aqui ficou tão retinho, vou até tentar ajeitar essa aqui também. Eu ajeitei e apaguei a laje reta que eu tinha feito, né? Laje mais viga, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? O pavimento superior, que é o nosso terceiro aqui, nós temos... esse aqui é o pilarzinho, né? Que vai receber a carga do telhado e da laje de forro. Então, essa carguinha aqui vem para esse pilar, tá? Então, aqui, ó, vai estar, como sempre, né? O Gabriel dançando zumba em todos os andares, né? Vivendo aqui. Existem pessoas abrigando os pavimentos. Esses pavimentos estão tendo aí a sua carga de utilização. Então, o pilar até aqui, né? Essa seção até aqui vai receber a carga do telhado e da laje de forro. Quando eu vier para esses dois pilares aqui do segundo pavimento, ele vai receber a carga oriunda desse pilar, que ela vai continuar aqui, mais a carga dessa laje aqui, né, da primeira laje, onde tem a galera aqui, a turminha do Gabriel, dançando zumba. No primeiro pavimento, na terceira seção do pilar, igualmente, a carga continua e a gente recebe aqui o acréscimo dessa laje, ó, mais e mais. E no último pavimento aqui, no nosso térreo, eu tenho essa carga e tenho ainda o acréscimo dessa primeira laje aqui. Então, quanto mais para cima, menor é a carga, quanto mais alta, né, menor é a carga do pilar, tá? E menor também, se é menor a carga, menor vai ser a seção transversal desse pilar. Então, cada pavimento, o pilar de cada pavimento, ele é responsável por o que está em cima dele, mais a laje, né? Imediatamente superior. Só que o que é que a gente faz? Para não dar trabalho construtivo, para não dar problemas construtivos, a gente acaba adotando a mesma seção, a não ser que essa mudança de seção transversal gere uma economia muito significativa na estrutura, ou seja, em edifícios acima de 10 pavimentos. Acima de 10 pavimentos, realmente faz sentido mudar um pouco a seção transversal do pilar, porque a gente vai ter uma economia de concreto significativa, a ponto de a gente economizar também na mão de obra, né? Porque quando a gente muda a seção transversal do pilar de um andar para o outro, né, uma seção diferente ali em 1 centímetro, eu tenho que mudar posicionamento de forma, eu tenho que refazer a montagem do alinhamento da armadura. Então, assim, é uma mão de obra muito, muito elaborada para uma economia tão pequena, né? Então, por isso que a gente só faz essa mudança na seção transversal do pilar, se ela for realmente significativa no quesito economia, ok? Então, assim, nos edifícios de múltiplos andares, né, para cada pilar e no nível de cada andar, a gente vai obter aí o subtotal de carga atuante, né, desde a cobertura até os andares inferiores, que foi o que eu fiz aqui no slide anterior. E aí, essas cargas no nível de cada andar vão ser aí utilizadas para o dimensionamento dos tramos do pilar, né, que nada mais são do que as dimensões do pilar. E a carga total, ela é utilizada no projeto de fundação. Então, em cada pavimento, a gente vai calcular a carga tipo, né? Ó, deixa eu voltar aqui.
Essa laje aqui, se for tipo um edifício todo residencial, as cargas dos pavimentos tipo, elas não vão se modificar. Exceto, por exemplo, se aqui, ao invés de ser apartamentos, né, for uma academia, aí eu vou ter uma carga maior por conta dos equipamentos. Mas aí isso tem que ser previsto, né, em projeto. Então, a carga dos pavimentos, ela basicamente ela vira carga de pavimento tipo. E aí os pilares acabam também ficando com essa carga aí de forma repetida, tá? Nas estruturas que porventura não tenham vigas, né, sejam construídas aí apenas com lajes se apoiando diretamente nos pilares, a gente tem que fazer uma verificação adicional, né, e verificar a punção, porque aí o que a gente vai ter? A gente vai ter o elemento de laje, vou fazer aqui em cima mesmo. A laje se apoiando aqui numa seção bem menor, né, do que a viga, só que o pilarzinho como seção transversal. Então, nessa zona aqui, onde a laje, que é um elementão, né, imagina aí uma folha de papel apoiada sobre uma caneta, né? Se você colocar a folha de papel em cima de uma caneta, tá aqui a caneta, a folha de papel ela vai fazer isso aqui, ó. Né? Que é a folha de papel, tá? Então, ela vai fazer isso aqui, quando ela estiver apoiada sobre a caneta. Isso é a mesma coisa que acontece com uma laje, quando ela se apoia unicamente sobre o pilar. Claro que a gente não vai ter um único pilar apoiando a laje, né? Mas a gente tem esses esforços aí sendo transmitidos de forma muito mais intensa em uma seção muito menor. Então, a gente tem que verificar aqui, né, nesses pontos de contato, a gente tem que fazer a verificação da punção, tá? Que é por isso que a gente coloca, né, faz uso aí do capitel, que é exatamente para aumentar essa seção de contato aí entre a laje, né, e o pilar. Nos nossos projetos aqui, a gente sempre vai manter a estrutura padrão, laje, viga, pilar, tá? A gente não vai entrar em projetos tão específicos, não. A gente vai permanecer aí no elementar mesmo para facilitar um pouco. As características geométricas dos pilares são as seguintes, tá? São 3 características geométricas que a gente sempre vai ter que observar quando for fazer o cálculo, o dimensionamento, qualquer coisa relacionado a pilares. A primeira delas é as dimensões mínimas do pilar, ok? A seção transversal dos pilares, de qualquer que seja o seu formato, ela não deve apresentar uma dimensão menor do que 19 centímetros. Ou seja, no mínimo, um pilar de concreto armado, ele tem que ter dimensões 19 por 19, tá? Só que, eis um problema. Nós temos um pilar de dimensão mínima. Isso aqui é segundo, tá? Segundo ANBR 6118, tá? Isso aqui é normatizado, então é indiscutível. E aí, o que é que nós temos? Nós temos aqui um problema. Por quê? Porque esse pilar quadrado, né, de no mínimo 19 por 19, em algumas situações, a gente vai precisar ter dimensões maiores do que 19 centímetros. E aí, eu consigo esconder isso aí no decorrer do meu elemento, né, no decorrer da minha parede. Só que as paredes que a gente tem hoje, né, no mundo de hoje, na tecnologia de construção que nós temos acesso, nossos elementos de divisória, nossos elementos de vedação, eles estão cada vez mais estreitos. E o nível de exigência do nosso cliente, ele também está maior. Então, assim, vocês como arquitetos, né, como futuros arquitetos, devem saber, né, que o elemento estrutural aparente na estrutura, ele está cada vez menos, ele é cada vez menos tolerado, né? Então, deve haver maneiras que a gente consiga esconder os elementos estruturais para que eles não fiquem aparentes na nossa edificação.
né? Como, por exemplo, as vigas lá da Uni, se a gente olhar, as vigas são todas aparentes, né? A gente consegue ver os elementos estruturais, vigas, pilares, etc. Se eu olhar aqui em casa, eu não consigo identificar nenhum elemento estrutural, porque todos eles estão camuflados, aí escondidos dentro da vedação, o que deixa, né, a edificação muito mais charmosinha e esteticamente mais agradável, digamos assim. Então, existem sim, né, os casos especiais onde, onde é permitido que a gente considere uma das dimensões menor do que 19 centímetros. Contanto, essa dimensão, ela não pode ser menor do que 14, tá? Então, eu posso aqui fazer uma modificação e considerar uma das dimensões até 14, 15, 16, 17 ou 18 e compensar aqui na outra dimensão, tá? E transformar o meu pilar em um pilar retangular. Ele era quadrado, agora ele vai ser retangular. O que é que a gente tem que fazer? Seguir as duas regrinhas básicas. A primeira delas é que nós vamos ter que multiplicar as cargas, né, por um coeficiente adicional γn. Que cargas são essas? Lembram que quando a gente vai calcular o momento de cálculo, a gente multiplica o momento característico vezes 1,4? MD, agora era MK, né, vezes 1,4. Agora, além do 1,4, a gente vai multiplicar também por esse γn, tá? Tanto o momento como a normal de cálculo, que é quem a gente vai trabalhar aqui bastante. Nossa, como essa ponta é tão grossa. Normal de cálculo vezes 1,4 vezes também o γn. E como é que esse γn ele é calculado? Da seguinte forma: 1,95 menos 0,05b, onde b aqui é a menor dimensão, do pilar. Ou seja, é o 14, o 15, o 16, o 17 ou o 18, certo? Aí, do pilar em centímetros. Deixa eu só colocar aqui. A gente vai entrar em centímetros, tá? 14 centímetros, 15, 16, etc. Com esse fator γn aqui, a gente consegue aí reduzir os efeitos, né, de redução, minimizar os efeitos de redução da seção transversal. Além de tudo, a gente tem que seguir também outra norma, tá? Outra regrinha para poder transformar esse pilar, que originalmente seria quadrado, em um pilar retangular com dimensões menores do que 19. Lembrando que esse γn aqui, ele só vai existir se a gente tiver um pilar com seção menor do que 19 centímetros, tá? Se a nossa seção for 35 por 44, aí eu não preciso me preocupar com o γn nenhum. Só se eu fizer essa modificação aí, que é o pilar mínimo de norma, que já é um pilar que suporta bastante coisa, tá? Aqui tá ela em tabela, né? Quando só já multiplicado, ó, se for 14 fica 1,25, se for 15 multiplica por 1,2. Quanto maior a seção, menor vai ser, né, essa majoração adicional aí que a gente vai acrescentar no cálculo do carregamento aqui, tá? Então, é só aplicar nessa equaçãozinha. E tem outra coisa que a gente tem que seguir também. Existe aí uma recomendação, né, referente aos pilares, que a altura dele, né, a maior dimensão deve ser menor ou igual a 5 vezes a maior, para que ele não fique tão retangular. Então, é sempre bom a gente fazer essa conferência também. Quando essa condição não for satisfeita, a gente vai ter que tratar esse pilar como um pilar parede, né, que aí é uma outra metodologia de cálculo. E em qualquer um desses casos, não se permite o pilar com uma seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados.
Ou seja, se a gente pegar o nosso pilar quadrado de 19 por 19 centímetros, a área dessa seção transversal, que é 19 vezes 19, ela é igual a 361 centímetros quadrados. Então, se eu vou substituir esse pilar por um pilar retangular, eu tenho que substituir, garantir que a área da seção transversal do meu pilar retangular, ela seja pelo menos, no mínimo, 360 centímetros quadrados, que é para ter a área aproximadamente igual ao do pilar quadrado, né, mínimo exigido por norma. Então, se eu quero fazer um pilar de lado 14, para esconder ele dentro da parede, a minha outra dimensão vai ter que ser uma dimensão tal que, multiplicada aqui a área, eu encontro pelo menos 360 centímetros quadrados. Ô, dificuldade de fazer um traço reto, Jesus. Então, 360 dividido por 14, 360 dividido por 14, a gente vai ter um pilar de 25,7. Então, 14 por 26, né? Se for 15. Então, seções transversais aqui que podem ser aplicadas. 14 por 26, ou 14 por 30, né? Pra gente deixar em múltiplos de 5. Se eu quiser aqui uma seção de 15, 360 dividido por 15, vai ser 15 por 24. Se for de 16, vai ser 16 por 23. 17 por 22. E 18 por 20, tá? Então, esses são alguns exemplos de seções transversais de pilares que dão a área mínima, tá? Exigida por norma, que é a mínima aqui de 360 centímetros quadrados. Por que seguir essa questão da normatização? A gente vai ver na aula que vem como calcular, né, a seção, como pré-dimensionar a seção transversal do pilar, através aí do método das áreas de influência e tudo. E vocês vão ver que em alguns casos, o pilar de 19 por 19, né, a área de 360 centímetros quadrados, ela é muito maior do que a área do pilar que nós realmente precisaríamos colocar ali. Então, por que seguir, né, o elemento normatizado? A norma, ela não é uma lei, tá? Então, você não é obrigado a seguir judicialmente. Entretanto, tipo, se você construir uma casa e ela estiver fora da norma, você não vai ser preso por isso. Só se acontecer alguma coisa com ela. Aí, o que é que vai acontecer? Imagina aí, vocês vão construir uma casa, nessa casa vai ter um alpendre, né, apoiado lá nos pilarzinhos. É só um sobradinho, pronto, um sobradinho, 2 pavimentos. E aí, quando a gente fez o cálculo dos pilares, a área não deu 360. E ao invés de colocar um pilar 19 por 19, resolvemos colocar um pilar 15 por 15, que era mais do que suficiente para resistir a todos os elementos de carga. Aí, construímos com os pilares 15 por 15, ok, tudo muito bem, tudo muito bom, até que um dia, né, o Gabriel vinha voltando da baladinha, alcoolizado, dirigindo. Quando foi guardar o carro dele, ele bateu no pilar e quebrou o pilar, de tão rápido que ele tentou entrar dentro de casa com esse carro. E aí o pilar quebrou e a casa desabou, a mãe dele se machucou e faleceu, que estava no andar de cima dormindo, tá? Aí o que acontece? Os irmãos dele que não estavam em casa processaram o Gabriel, arquiteto que projetou e construiu, né, a casa com o pilar, dizendo que ele era o culpado do acidente. E realmente ele era. Por quê? Porque o pilar, ele não estava padronizado dentro da norma. Então, nada garante... Quando a norma faz esses estudos, tá? Quando a ABNT, ela propõe essas dimensões estão pautadas em uma série de combinações catastróficas que podem acontecer no dia a dia.
inclusive uma barroada dessa, né? De um carro contra uma estrutura de concreto. Então, assim, quando ele fez um pilar menor do que o sugerido, menor do que o recomendado pela norma, ele estava assumindo o risco para ele mesmo de que ele não estava se importando com as intempéries da vida. E que no momento que acontecesse alguma coisa, se a estrutura viesse a colapsar, ele seria o culpado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a norma existe para ser seguida. Sempre utilizar os mínimos recomendados por norma para evitar situações como essa. Tudo bem que eu inventei aqui uma situação, né, viajante, mirabolante, mas essas coisas acontecem. Então, assim, qualquer coisa que coloque em risco a responsabilidade de vocês vai ser sanado se a gente seguir a norma. Então, a seção mínima é de 19 por 19. Se não quiser colocar o pilarzinho quadrado, quiser fazer ele retangular para esconder, no mínimo 14. E a outra dimensão tem que compensar a área de seção transversal de 360 centímetros quadrados. Isso vai servir, não que eu esteja dizendo que o pilar mínimo ele é suficiente para todas as situações, não é, tá? Para isso a gente vai fazer o dimensionamento da seção transversal. Entretanto, em casos de edificações menores, onde for suficiente, tá? A gente vai sempre adotar a seção mínima para evitar problemas futuros, tanto para a gente quanto para terceiros, né? Quando se trata de colocar em risco a vida de terceiros, não tem graça nenhuma brincadeira, né? Então, nós temos que manter realmente aí o cuidado em sempre garantir que a área da seção transversal seja de pelo menos 360 centímetros quadrados. E a menor dimensão, 14, tá? Pilares de 12 aí não podem não. 14, 15, de 14 a 19 aí, a menor dimensão. A outra característica geométrica que nós vamos ver aqui é o comprimento efetivo, tá, dos pilares. O comprimento efetivo é o comprimento que nós vamos utilizar no cálculo, na nossa metodologia de cálculo, ok? E aí o comprimento efetivo, ele vai ser o menor valor entre a soma da distância entre as faces internas dos elementos que vinculam o pilar, ou seja, a distância entre as vigas, né? Que o pilar ele é vinculado na viga, então a distância interna entre as vigas, tipo, tá aqui tá aqui, né? Uma viga, a outra viga e o pilar, o L0 é essa distância aqui, ó, de face a face, tá? É o nosso dentro a dentro. Mais a altura, né, do pilar, é a altura da seção transversal medida no plano da estrutura, que é essa altura aqui, ou o L, que é a distância entre os eixos dos elementos a qual o pilar está vinculado, tá? Que é a distância aqui do centro da viga ao centro da viga. Na prática, essa distância normalmente ela é menor e normalmente ela é mais utilizada. Então, nós vamos pegar o nosso comprimento efetivo aqui, com essa distância L, que é a distância entre os elementos, né? Entre o centro dos elementos onde o pilar está vinculado. É que nem lá nas lives, que a gente pegava a distância do centro das vigas, né? Que para fazer o nosso vão teórico. Então, é a mesma coisa. O comprimento efetivo aqui é o nosso vão teórico do pilar, tá? E aí, ele vai ser a menor dessas duas distâncias. A terceira característica geométrica do pilar é o raio de giração. O raio de giração, ele é chamado de I, né? E ele é definido como sendo a relação matemática raiz quadrada de I sobre A, onde I é o momento de inércia da seção transversal, tá? E A é a área da seção transversal. Então, para o caso em que a seção transversal é retangular, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o B, a gente tem o H. Lá de sistemas 1, vocês devem lembrar que o momento de inércia para uma seção retangular é BH3 sobre 12, né? E a área dessa seção é B vezes H. Então, se eu dividir o momento de inércia pela área, fica H ao quadrado sobre 12, dividindo. E tirando a raiz disso aqui, né, que é para o raio de giração, fica H sobre raiz de 12. Então, para seções retangulares,
O raio de giração, ele é a altura dividido pela raiz de 12, tá? Então, aqui é a altura da seção transversal, dividido aí pela raiz de 12. A altura é essa que vai ser a nossa maior dimensão do pilar, né? Então, esse é o nosso raio de giração. A última característica geométrica que a gente vai utilizar aqui, né, vai ver, é o índice de esbeltez dos pilares. O índice de esbeltez, ele é definido como a relação entre o comprimento do pilar, né, o comprimento efetivo, e a dimensão da seção transversal, tá? Ou seja, matematicamente, o índice de esbeltez, ele é a relação entre o comprimento efetivo e o raio de giração, ok? Para uma seção retangular, né, como a gente tem que o raio de giração é H sobre raiz de 12, então o índice de esbeltez, ele é dado pelo lambda, que vai ser a raiz de 12 vezes o comprimento efetivo, vezes a altura da seção transversal. O índice de esbeltez, ele define, como o nome mesmo já diz, quão esbelto é o nosso pilar, tá? Quão magrinho, digamos assim, é o nosso pilar. E aí ele vai ser calculado nas duas direções, tá? O índice de esbeltez, ele é calculado nas duas direções, X e Y, tá? A gente vai ter aqui a nossa seção do pilar. A seção transversal aqui do pilar. E aí nós vamos ter, né? A gente definiu que a direção X, ela é sempre a direção do menor vão, né? Então a gente tem aqui o eixo X e o eixo Y. Então, a altura na direção X, ela é a dimensão aqui do elemento na direção X. Então, aqui é o nosso HX. E aqui é a dimensão do nosso elemento na direção Y, tá? Então, a gente tem aí que o índice de esbeltez, ele vai ser calculado para as duas direções, tanto para X quanto para Y. Por quê? Porque o índice de esbeltez, ele vai definir a facilidade que o pilar vai ter de flambar ou não, né? A flambagem é exatamente o movimento aqui, ó, que acontece isso aqui. Hoje os meus vizinhos estão enlouquecidamente zoadentos. Pronto, imagina aqui que... Droga, nós Eu acho que teu vizinho é o Gabriel dançando zumba. Exatamente, tá assim, motoqueiro fantasma. Tô pra enlouquecer. Esses dias acho que ele tá entediado. Pronto, imagina aqui o pilar, né? Esse pilar, ele vai sofrer aqui a ação de uma carga, ó, normal, bem aqui nele. Então, o que é que nós temos? Vou fazer aqui de outra cor. Ficou um pouquinho pequeno, mas vai dar certo. Essa dimensão aqui é a menor dimensão do nosso pilar. Então, aqui é o nosso HX. Essa dimensão aqui é a maior dimensão. Então, essa é a dimensão HY. Então, se a gente comprimir esse pilar bastante, né? Ele vai tender a entortar, digamos assim. Ele vai sofrer compressão até que ele amasse. Então, ele pode amassar de duas formas. Ele pode amassar para cá, né? Ele pode fazer isso aqui, ó, flambar nessa direção, como ele pode amassar para cá, para frente. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil ele flambar aqui nessa direção mais larguinha do que nessa? Se a gente pegar, tipo, aqueles apagadores de esponja, né, que tem lá na Unicristos, eu poderia fazer perfeitamente esse experimento com vocês, mas vou ter que bolar um jeito aqui de transformar isso num vídeo, tá? Então, aqui, ó, ele é muito mais fácil dele fazer isso, por quê? Porque na direção X, ele tem menos resistência, ó, porque o H aqui é muito menor,
do que na direção Y. A direção Y dele aqui, ele tem todo esse tamanho aqui para vencer, para poder fazer essa curvatura, tá? Então, por isso que a gente tem que calcular o índice de esbeltez nas duas direções, porque aí a gente vai saber qual é a direção menos favorável do pilar para ele flambar ou não, ok? Se não tiver ficado muito claro aqui, depois eu vou dar um jeito aqui de aparecer para vocês e mostrar. Na aula que vem eu faço isso, né? Procurar aqui umas pilhas de isopor e vai dar certo. Então, esse é o cálculo do índice de esbeltez. Raiz de 12, comprimento efetivo, né? Dividido aí pela altura. E aí pode ser HX ou HY. O lambda X vai ser calculado utilizando o HX e o lambda Y vai ser calculado utilizando o HY. Ok? Então, a gente vai calcular aí nas duas direções. E o índice de esbeltez, ele vai ser utilizado para classificar o pilar, tá? Ele é super importante. Nós vamos já ver como é que vai ser a classificação dos pilares com relação ao índice de esbeltez. Primeiro, a gente vai ver com relação ao tipo, né? Quanto às solicitações iniciais. A gente já viu esses tipos de pilar aqui lá no início, quando eu estava falando do lançamento estrutural, né? A gente definiu os 3 tipos de pilar e como a gente colocaria a seção do pilar, né, com relação às vigas, né, para fazer o melhor lançamento estrutural possível, que era exatamente aquela questão da maior seção para o lado, né, para o respectivo lado. Então, assim, o pilar de canto, tá? Ele é o pilar onde ele recebe esforços, né, em duas direções, e aí ele vai ter aqui uma excentricidade, né, composta aqui, ó. Vai ter excentricidade nas duas direções. O pilar intermediário, ele é um pilar central, né, e aí ele tem vínculos iguais na face, né, da mesma direção dos dois lados, né. Então, aqui na face X, ó, ele tem vigas, na face Y ele também tem vigas, né? É o pilar melhor, que é onde a gente vai ter a compressão centrada mesmo. E o pilar de borda, que é aquele pilar onde ele tem uma das faces dele tá em equilíbrio e a outra tá sofrendo aí essa ação, né? Gerando aqui uma excentricidade normal, né? Ao pilar, tá? A gente vai ver já isso aqui bem direitinho. Então, assim, são considerados os pilares internos, né? São aqueles em que a gente pode admitir a compressão simples, tá? Ou seja, aqueles em que as excentricidades iniciais podem ser desprezadas. Eu não sei se eu já comentei com vocês a questão da excentricidade, mas eu vou recomentar aqui. O que é a excentricidade, tá? O pilar, quando ele foi pensado, né? O pensamento é que a carga, ela seja aplicada bem no centro da seção transversal dele, tá? Tá aqui a seção transversal do pilar. A ideia é que a carga, ela seja aplicada bem aqui, no centro de gravidade da seção do pilar. Só que o que acontece? Em pilares de canto e pilares de borda, essas travas aqui, que são vigas, elas causam momentos, tá? No pilar. Elas causam aqui flexões. Quando elas causam flexões, o pilar ele tende a se deslocar. E aí, quando ele se desloca, ao invés da carga ser aplicada bem no centro do pilar, como a gente gostaria que fosse, como ela vai ser aplicada aqui, no pilar interno, ou no pilar de centro, ou no pilar intermediário, né? Existem essas várias nomenclaturas. Ela pode ser aplicada em algum lugar que não seja o centro, desviado em uma única direção ou desviado em duas direções. Tipo, aqui, ó, eu só tive desvio na direção X. A essa distância aqui, do ponto de aplicação real da carga, né, ao nosso ponto ideal, que seria o centro, a gente chama de excentricidade, tá? E aí, essa excentricidade, ela pode acontecer só em uma direção, por exemplo, aqui foi só no Y, se ela fosse bem aqui, seria só no X, ou ela pode acontecer em duas direções, né? Na Y e na X ao mesmo tempo. Depende aí do tipo do pilar, tá?
No caso do pilar interno, essa excentricidade ela não existe, né? Porque a gente pode considerar que a carga é realmente aplicada aqui no centro. No pilar de borda, a gente vai ter um desvio aqui da aplicação dessa carga em uma única direção, tá? E no caso do pilar de canto, a gente vai ter esse desvio aqui em duas direções, tá? Tanto na X quanto na Y, que é o que eu vou comentar aqui agora. Então, no pilar interno, né, que é o pilar de centro também, pilar de centro ou intermediário, a gente pode admitir a compressão simples, né? Ou seja, as excentricidades podem ser desprezadas. Então, no pilar de centro, a carga vai estar aplicada sem nenhum desvio do centro da seção transversal. Vai estar aplicadinha bem aqui, ó. Ui! Tá? Nos pilares de borda, né, que são aqueles de canto, as solicitações, elas correspondem à flexão composta normal. E aí, nesse caso, a gente vai admitir que existe a excentricidade em uma única direção. Então, aqui nesse caso, existe a excentricidade em uma única direção. Digamos que a viga esteja aqui, né? A viga sozinha, que é o caso lá do desenho. Então, eu vou ter aqui uma excentricidade em uma das direções, apenas em uma das direções, tá? Excentricidade aqui. Para a seção quadrada retangular, né, a excentricidade inicial, ela é perpendicular aí à borda. Gente, que motoqueiro louco. Acho que ele tá rodando o quarteirão. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas eu tô super incomodada com ele, tá? Então, a gente vai ter aqui essa distância do ponto de aplicação. E no pilar de canto, né, os pilares de canto eles estão submetidos à flexão oblíqua, né, que é o pior caso. O pilar de canto ele é sempre o pior caso porque a gente tem flexão oblíqua. Então, nesse caso, as excentricidades elas ocorrem nas duas bordas. Tá aqui a seção, o centro era para ser aqui, então tanto ele tem deslocamento em uma direção quanto na outra, tá? Então, ele é aplicado aqui, ó. A nossa carga vai ser aplicada em uma diagonal, né? Tanto a gente tem a excentricidade em uma direção quanto na outra, né? Então, isso aí caracteriza a nossa flexão oblíqua. E nós vamos ver esses três tipos de pilares, tá? Como dimensionar, né, a armadura, no caso de compressão simples, flexão composta e flexão oblíqua também, tá? A gente vai estudar aí os três casos de cálculo de armadura para esses três tipos de pilar. Isso é bem simples, na verdade. Não tem muito segredo, não. Aquele bom e velho roteirinho sucesso vai dar bom, tá? Quanto à esbeltez, né, que é quanto ao índice de esbeltez, que aí é relativa a esta figurinha aqui, né, a facilidade que o pilar tem de flambar, né, esse movimento aqui, essa envergadura, a gente chama de flambagem do pilar, tá? Flambagem. E aí tem uma carga crítica, etc, para ele flambar, cenas dos próximos capítulos. Então, de acordo com o índice de esbeltez, os pilares eles podem ser classificados em pilares robustos, né, ou pouco esbeltos, que é quando o lambda é menor ou igual a 35, pilares de esbeltez média, pilares esbeltos e pilares excessivamente esbeltos, tá? Que aí depende dos valores do lambda. Se for menor ou igual a 35, é robusto. Se for entre 35 e 90, ele tem esbeltez média. Se for entre 90 e 140, ele é um pilar esbelto. E se for entre 140 e 200, já é excessivamente esbelto. E a norma não admite, em nenhum caso, sob hipótese nenhuma, né? 2014, nenhum caso, pilares com lambda, né, com índice de esbeltez maior do que 200, tá? Então, nosso índice de esbeltez, ele tem que estar entre 35, ele tem que estar no máximo, tem que ser no máximo 200, porque aí fica esbelto demais e não dá. Então, assim, pilares de concreto, normalmente, tá? Normalmente, a gente mantém eles aqui, ó, nesses dois primeiros grupos, tá? Que são
os pilares robustos ou de esbeltez média, por conta da própria característica do material. Pilares esbeltos e excessivamente esbeltos, normalmente, tá? Existem exceções, a gente coloca para estruturas de aço, né, que conseguem aí vencer essas alturas com menos material do que o concreto armado. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre essas excentricidades, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui um monte de fórmula, mas não se assustem, que eu só quero explicar para vocês de onde essas excentricidades se originam, tá? De onde elas vêm. Então, assim, a gente tem as excentricidades de primeira ordem e as excentricidades de segunda ordem, tá? A gente vai falar primeiro aqui das excentricidades de primeira ordem. Quais são os tipos de excentricidade de primeira ordem que nós temos? A primeira delas é a excentricidade inicial, tá? A excentricidade inicial, ela é oriunda das ligações dos pilares com as vigas que são interrompidas no pilar, tá? E ocorrem em pilares de borda e de canto. São aquelas vigas que são interligadas aqui, né, no nosso pilarzinho, tá? Eu nem liguei para esse desenho que eu fiz aqui. Tá aqui o pilar, bonitinho, e aí a gente tem aqui a viguinha saindo dele e a viga acaba no pilar. Então, nessa ligação aqui, entre a viga e o pilar, essa viga, ela vai causar um efeito. Imagina que tem aqui que tem aqui uma força, né? Essa viga, ela gera uma força resultante aqui. E essa força quer trazer esse pilar para cá. Esse pilar, ele tende a tombar para frente, né? Como se fosse o meu nariz me puxando para frente. Então, eu tendo a tombar. E aí, esse tombamento, quando eu recebo a carga, ao invés de eu receber minha carga no meio da cabeça, eu recebo um pouquinho mais para trás, né? Existe aí essa excentricidade inicial por conta da ligação do pilar, que sou eu, com a via, que seria o meu nariz, tá? Então, tanto acontece nos pilares de borda, quanto nos pilares de canto, vão existir aí essas excentricidades. Daqui seria um de borda, e aí se eu colocasse outro elemento aqui, de viga, também puxaria para cá, ó, e aí ele ia se deslocar, né, em duas direções, seria o pilar de canto. A partir das ações atuantes em cada tramo, né, do pilar, as excentricidades iniciais no topo e na base do pilar, tá? A gente tem aqui o pilarzinho. E aí, nós vamos calcular a excentricidade no topo e na base, tá? Do pilar. E elas são obtidas pela seguinte expressão. A excentricidade no topo vai ser dado pelo momento aqui, resultante, né, na ligação, né, dividido pela força normal do pilar, do topo, e na base, momento da base dividido pela força normal. Que normal é essa? Aqui são os esforços de normal, o esforço normal no pilar, que ele é um esforço constante, né? Vocês lembram lá de sistemas estruturais 1, quando a gente tem um elemento submetido aqui à compressão ou tração, esse elemento ele vai gerar um esforço normal, e esse esforço normal ele é constante por todo o elemento. E os momentos são os momentos aqui que estão atuando no topo e na base do pilar, respectivamente. A gente vai ter que calcular esses esforços? Não. Esses momentos, que é o momento fletor, tá? Momento fletor. Tanto no topo quanto na base. Esses momentos fletores e esses esforços normais, nós vamos retirar dos diagramas do F2, tá? A gente vai gerar nosso diagramazinho lá no F2 e vai olhar qual é o momento. Em hipótese nenhuma, eu quero que vocês calculem diagramas de esforços internos de elementos hiperestáticos aqui, não, longe de mim. A gente tem um F2 para isso, a gente vai utilizar a ferramenta computacional, tá? Gera no F2 e aí, a partir disso, eu quero que vocês aprendam a interpretar os resultados e não fazer diagrama de esforço interno. Então, tá aqui, ó, a representação da excentricidade inicial, né? O esforço normal, ele é constante por todo o pilar. Aqui nós temos o momento no topo, o momento na base
a excentricidade no topo, que é isso dividido por isso, e na base, que é isso dividido por isso também, né? Então, as excentricidades aqui, positiva e negativa, variam de acordo com o sentido do momento fletor. Isso aqui é um modelo, tá? Que aparece na norma, na NBR, né? 6118 de 2014. Eu tenho que mudar esses anos algum dia. Que o momento na base e no topo, eles podem ser obtidos através do cálculo do pórtico, né? Utilizando o F2, ou também pode ser utilizado aqui esse esquema estático apresentado, tá? Aqui é a viga e aqui é o pilar apoiado nas suas duas extremidades, né? A superior e a inferior. Isso aqui é para quando a gente vai calcular na mão, tá? Nós vamos utilizar aqui o F2 para fazer esse cálculo, mas a norma ela permite que seja calculado utilizando esse esquema estático também, certo? Então, assim, segundo a norma também, na verificação do estado limite último, né, das estruturas, a gente tem que considerar as imperfeições do eixo dos elementos, né, na estrutura descarregada. Então, assim, essas imperfeições, elas podem ser divididas em dois grupos, as globais e as locais, tá? Muitas dessas imperfeições, elas são cobertas, na verdade, apenas pelos coeficientes de ponderação, né, que são aqueles que a gente sai multiplicando por 1,4, por 1,4, por 1,15, são os coeficientes de segurança. Então, esses coeficientes de ponderação, dentro deles já tem muitas dessas imperfeições aí previstas, né, e aí muitas conseguem passar mesmo por conta dessas ponderações. Mas as imperfeições dos eixos das peças, elas não estão encobertas nesses coeficientes, tá? Então, elas devem ser explicitamente consideradas, porque elas têm um efeito aí sobre a estabilidade da construção, tá? E a esse tipo de excentricidade, a gente chama de excentricidade acidental, tá certo? E aí, a excentricidade acidental, ela tá relacionada com as imperfeições globais, que são as imperfeições na estrutura por completo, e nas imperfeições locais, que aí são as imperfeições em um único elemento, né? Quando a gente fala em global, a gente está analisando a estrutura inteira. Quando a gente fala em local, aí eu trago um único pilar e vou analisar aquele pilar ali sozinho, né? Independente do resto. Então, a gente tem esses dois times aí, tá? Então, ó, a imperfeição global, né? Na análise global da estrutura, elas sendo contraventadas ou não, né? A gente tem que considerar aí um desaprumo mínimo, tá? Dos elementos verticais, que é esse desaprumo aqui, ó. Isso aqui é a nossa excentricidade acidental global. Toda a nossa estrutura se deslocou, tá? Aqui são as fórmulas de se calcular, tá? As imperfeições globais. Eu só trouxe mesmo a fórmula para vocês, mas eu não quero que a gente não vai calcular essa excentricidade por enquanto, tá? Então, a gente vai ter aqui que o θ1, né? Ele é 1 dividido por 100 vezes a raiz de L, que é o nosso tramo, e o θA, que é a nossa excentricidade acidental mesmo, vai ser o θ1, calculado aqui, vezes a raiz de 1 mais 1 sobre N dividido por 2, onde L é a altura total da estrutura, tá? Em metros, né? O Nzinho aqui é o número total de elementos verticais contínuos, né? Quantos elementos verticais contínuos a gente vai ter em toda a estrutura. O θ1 mínimo, ele vai variar. Ele pode ser 1 para 400 se a estrutura for de nós fixos, ou 1 para 300 se a estrutura for de nós móveis, né? E imperfeições locais, né? No caso aqui, o valor mínimo, tá? Se der menor do que isso, a gente utiliza o mínimo, então, para consideração da imperfeição global. Na imperfeição local, né, na análise local desses elementos, a gente também vai levar em consideração, em consideração os efeitos das imperfeições geométricas locais, tá? Ou seja, a gente vai analisar o elemento sozinho.
Então, para a verificação do lance do pilar, a gente vai considerar o efeito do desapromo dele ou da falta de retilinidade do eixo do pilar, certo? Então, a gente admite aí, nos casos usuais, né, que a consideração da falta de retilinidade seja suficiente para fazer a verificação das imperfeições locais. Então, assim, né, a nossa excentricidade acidental local vai ser o nosso θ1 vezes L sobre 2, tá? Aí, θ1 aí calculado, né, da mesma forma lá do anterior, só que com esse L aqui, tá? O momento mínimo, tá, que a gente vai ter que colocar, segundo a norma também, o efeito das imperfeições locais nos pilares, ele pode ser substituído pela consideração de um momento mínimo de primeira ordem, tá? Ao invés de eu vir aqui olhar pilar por pilar desse, calcular θ1 por θ1 desse, ao invés de eu fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui por um momento. Porque quando eu aplico um momento, o meu pilar ele tende a se deslocar. Se ele tende a se deslocar, eu vou ter uma excentricidade da mesma forma. Então, esse momento mínimo, que é quem vai substituir a excentricidade pelas imperfeições locais, ele vai ser dado pela normal, tá? Absorvida pelo pilar, que multiplica 0,015 mais 0,03 vezes o H, onde o H aqui é a altura da seção transversal, né, na direção considerada. Então, a gente vai ter o momento mínimo na direção X e na direção Y também, né? Tanto vai ter aqui o HX, tanto vai ter o HY. A gente tem que calcular aí esse momento mínimo nas duas direções. A quarta excentricidade de primeira ordem, ela é a excentricidade de forma, certo? Em edifícios, né, as posições aí das vigas e dos pilares, elas dependem fundamentalmente do projeto arquitetônico. Quando a gente recebe a arquitetura e vai fazer o lançamento estrutural, o lançamento estrutural ele depende da arquitetura. Então, é muito comum, né, em projetos que existam a coincidência aí das faces das vigas com as faces dos pilares que a apoiam, certo? Então, essa excentricidade de forma, ela é oriunda aí da diferença, né, entre os centros de gravidade dos elementos, né? Aqui, ó, o centro de gravidade do pilar é esse, o centro da viga é esse. Então, a gente tem aqui essa excentricidade. Aqui, o centro do pilar e o centro da viga estão um pouquinho deslocados, né? Ó. Então, essa é a excentricidade. E aqui está o centro do pilar e o centro dos dois elementos. Então, a gente tem aqui a excentricidade de forma com relação aos dois centros. Então, essa excentricidade de forma a gente tira diretamente do projeto. Vê onde é que um elemento começa e o outro termina. E aí faz aí a diferenciação, né, desses elementos estruturais, desses centros de gravidade, né, que é o ponto de aplicação das cargas. Então, essa outra excentricidade de primeira ordem é a excentricidade suplementar, né, que na verdade aqui é a 5. Não sei por que ficou 4. A excentricidade suplementar é a 5, tá? Então, essa excentricidade suplementar, ela leva em conta o efeito da fluência do concreto. Fluência é aquela capacidade que o concreto tem de permanecer se deformando, permanece se deformando por toda a sua vida útil, né? Que é aqui o que a gente chama de deformação lenta, tá? A propriedade aí super importante do concreto, né? A fluência. Então, assim, essa consideração, ela é muito complexa, tá? Porque a duração aí de cada ação tem que ser levada em conta. Então, a gente precisa conhecer aí o histórico de cada ação para poder calcular
esse efeito. Então, o cálculo dessa excentricidade, ele só é obrigatório em pilares com índice de esbeltez maiores do que 90, tá? Segundo aí a norma, tá? E o valor dessa excentricidade, que é o EC, né? O índice C se refere a creep, né? Que é o fluência em inglês. A gente pode obter de maneira aproximada através dessa expressão aqui. Não vou nem entrar em consideração em detalhes, porque pilares com índice de esbeltez maiores do que 90 já são pilares esbeltos, né? São pilares esbeltos. E a gente não vai trabalhar com pilares esbeltos aqui, tá? A gente vai focar em pilares robustos e medianamente esbeltos. Então, aqui eu só trouxe mesmo a expressão para vocês saberem como se calcula, mas nós, no nosso universo, nós não vamos colocar pilares esbeltos nos nossos projetinhos, não, tá? Então, aqui são só os cálculos, né, dos índices do NE, tá aqui a excentricidade suplementar, é a mesma, e aqui são os valores aí de cada um desses elementos que nós não vamos calcular por enquanto, tá? Então, assim, a excentricidade de primeira ordem, então, vai ser o somatório aí de todas as excentricidades que tiver, né, que aparecerem aí na nossa estrutura, tá? O conceito de esbeltez limite, ele surgiu, né, a partir de análises teóricas aí de pilares, considerando o concreto, né, que é um material elástico linear. Então, a esbeltez limite, ela corresponde ao valor da esbeltez, a partir da qual os efeitos de segunda ordem começam a provocar uma redução da capacidade resistente do pilar. O que seriam esses efeitos de segunda ordem? O que acontece é o seguinte, o pilar está lá, a gente faz a estrutura, e aí a estrutura recebe o carregamento. E aí, com esse carregamento, de acordo com os arranjos, né, a excentricidade inicial, a acidental, a suplementar e a de forma, elas vão fazendo com que esses deslocamentos inicialmente aplicados, né, essas primeiras excentricidades continuem gerando deslocamentos. E aí, esses deslocamentos gerados, que já são oriundos de um primeiro deslocamento, a gente chama de efeitos de segunda ordem, tá? E os efeitos de segunda ordem, eles podem ou não provocar aí uma redução na capacidade resistente do pilar. Em uma estrutura de nós fixos, né, dificilmente um pilar de um pórtico, né, não muito esbelto, ele vai ter o seu dimensionamento afetado aí pelos efeitos de segunda ordem, né, porque o momento fletor total máximo provavelmente vai ser apenas o de primeira ordem em um dos seus extremos. Então, diversos fatores eles vão influenciar, por isso que a gente, na verdade, vai ficar, né, dimensionando pilares que não sejam esbeltos, né, porque a gente quer desprezar os efeitos de segunda ordem. Então, se o índice de esbeltez for maior do que 90, a gente vai fazer uma modificação ali na nossa seção para que a gente sempre esteja trabalhando ali, né, com pilares esbeltos ou robustos, que é para poder desprezar os efeitos de segunda ordem. Diversos fatores, eles influenciam aí nesse valor da esbeltez limite. Dentre eles, a gente tem, né, a excentricidade relativa de primeira ordem, que é a relação entre a excentricidade de primeira ordem e o H. Lembrando que esse EI aqui, né, ele vai ser o somatório de todas as excentricidades que acontecerem lá no pilar, né? A gente tem aqui a inicial, a acidental, a suplementar, a de forma, né? A gente tem todas essas excentricidades aqui, somando todo mundo, a gente tem a excentricidade de primeira ordem, tá? A vinculação dos extremos do pilar isolado também, né, influencia muito na esbeltez limite. E a forma do diagrama de momentos de primeira ordem também vão influenciar aí na esbeltez limite, tá? Então, segundo a norma, né, esses efeitos locais de segunda ordem, eles podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for menor aí do que um valor, né, limite lambda 1, que pode ser calculado pela expressão
né? Lambda 1, 25 mais 12,5 é 1, que é a excentricidade de primeira ordem, né? Isso aqui é a excentricidade relativa, é essa daqui, ó, que eu acabei de falar, dividido por esse alfa B. O lambda 1, ele vai estar aqui entre 30, ele sempre vai estar ali entre 35 e 90. Então, o pilar robusto, ele já vai ser desconsiderado totalmente, né? O efeito de segunda ordem. E se ele for ainda medianamente esbelto, a gente tem que calcular o lambda 1, que aí a gente sabe que o limite aqui, né, é 90, né? Então, a gente calcula o lambda 1 para saber se vai poder desprezar ou não os efeitos de segunda ordem nesse pilar, tá? Então, aqui é a excentricidade de primeira ordem, para pilares usuais, né, de edifícios que estejam vinculados aí nas duas extremidades. Na falta de um critério mais específico, a gente pode considerar essa excentricidade aqui igual a 0. E aí, o lambda 1 fica dependendo apenas do 25 e do alfa B, tá? O coeficiente alfa B aqui, ele é definido da seguinte forma, né? Para pilares biapoiados, sem forças transversais, que é esse pilar aqui, apoiado aqui, né? Engastado não, apoiado. Apoiado aqui sem cargas transversais. O alfa beta depende aqui da relação entre os momentos em A e em B, né? E ele tem que estar aí entre 0,4 e 1, tá? MA é o momento fletor de primeira ordem no extremo A, que é o maior valor absoluto, e o outro no extremo B, que é o menor momento, né? Lembrando que a gente tem que prestar atenção aí nos sinais, né? Se o momento... A gente vai pegar para o momento em B, né? Que é o menor momento, o sinal positivo se tracionar a mesma face que MA e negativo se tracionar a outra face. A gente tem que fazer essa análise aí, tá? Esse coeficiente ele deve ser obtido, né, para pilares biapoiados com forças transversais significativas ao longo da altura e pilares biapoiados ou em balanço, com momentos fletores menores que o momento mínimo. Esse alfa beta ele deve ser igual a 1. Se o pilar estiver em balanço, alfa B é dado por isso aqui, onde MC e MA, o C é o momento no centro e o A é o momento no engaste, né? Então, a gente tem essa relação aí, também tem que ser entre 0,85 e 1. A força normal atuante sobre o pilar, né, atuante no pilar sobre as excentricidades de primeira ordem, ela provoca deformações aí que dão origem a uma nova excentricidade, que é a excentricidade de segunda ordem, né, como eu já falei anteriormente. Então, a determinação dos efeitos locais da segunda ordem, ela pode ser feita pelo método geral ou por métodos aproximados. E a consideração da fluência, ela é obrigatória, tá? Para peças com índice de esbeltez maiores do que 90, né? Ou seja, peças muito esbeltas ou excessivamente esbeltas, acrescentando-se aí ao momento de primeira ordem uma parcela relativa à excentricidade suplementar, que é por conta da fluência. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos pilares, né? Hoje, só lembrando, nós não vamos calcular excentricidade de segunda ordem, tá? Então, nós não vamos considerar os efeitos de segunda ordem nas nossas peças. Nós vamos apenas dimensionar aqui, né? Nosso curso voltado para arquitetura vai focar no dimensionamento de pilares robustos e, no máximo, medianamente esbeltos, tá? Que é para garantir o desprezo aí, né? A desconsideração dessas excentricidades de segunda ordem. Ok?